Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, Cântico dos Cânticos, capítulo 1. E eu quero pedir para que você participe dessa leitura. Eu não sei se você já percebeu, mas o texto, o livro de Cântico dos Cânticos, ele é uma poesia. Ele se enquadra dentro dos livros poéticos. Nosso irmão Lúcio, que me antecedeu aqui, até uma sintonia espiritual, né? O Lúcio já falou algo, ele nem parece que ele estava do meu lado preparando a mensagem. E uma sintonia espiritual. E é uma poesia e é dividida em jogral. Quem já fez algum jogral na vida? Levanta a mão. Tipo jogral. Você está vendo aí que tem esposa, esposo, coro, né? Então nós vamos ler assim, bem forte. Esposas, vamos ler uma só voz. Depois esposos, forte também. Quando for coro aí é todo mundo junto, tá bom? A gente vai fazer essa leitura de forma responsiva e nós vamos até o versículo 7 do capítulo 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Aí nós vamos do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 2. Eu não sei se você já parou para ler esse texto, ou se você é como a maioria das pessoas que só se importam quando, lá naquele último capítulo que fala, as muitas águas não podem afogar o nosso amor, né? Pega esse negócio aí, escrevendo bilhetinho, mandando para a esposa, e acha que o Cântico dos Cânticos só tem esse texto. E nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre esse texto. Eu vou começar lendo aqui o primeiro versículo 2, aí as mulheres bem forte, e assim nós vamos seguindo. Amém? Cântico dos Cânticos de Salomão. Não. Vamos lá, gente. Cântico dos Cânticos de Salomão. Senhor, nós lemos a Tua palavra e neste momento nós pedimos que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua mensagem. Que o Senhor abençoe os casais da Tua igreja neste momento e que o Senhor traga sobre o coração de cada um renovo espiritual no amor, Senhor, na cumplicidade neste relacionamento. Que nessa noite nós possamos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, sairmos daqui cheios, Senhor, de um renovo espiritual em nosso casamento. Nós pedimos que conflitos instalados sejam dissipados, que o perdão seja oferecido e recebido, e que seja um tempo de cura para a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor use a minha vida, apesar, Senhor, das minhas limitações, para falar ao coração desses casais, dessas famílias. É o que eu peço no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz: papel de carta. Será que existe ainda? Enquanto eu preparava e pensava e meditava, refletia sobre essa mensagem, eu cheguei à conclusão que não existe, irmãos, porque a Sandra, inclusive, a secretaria aqui da igreja, me ajudou a semana inteira a procurar esse negócio e não tem. As mulheres são mais dadas a isto. Todos somos dessa época, da época onde as mulheres eram mais cuidadosas, onde não existia WhatsApp, SMS, tinha telegrama, telefone para os mais abastados. Fora disso era o orelhão mesmo. E aí, quando o casal namorava de longe, alguém aqui namorou de longe? Levanta a mão. Olha lá. É a carta mesmo. Era a carta. E aí, aquela carta romântica, aquele papel especial, as mulheres são mais cuidadosas. Nós homens somos mais desleixados. Qualquer pedaço de papel de pão servia para você dar um bilhete, deixar um recado. Eu não lembro bem, mas eu acho que é Frigels. Ainda tem essa bala que você tinha
no papel dela aquelas frases de amor? É Frigels que chama? Você primeiro usava ela para prevenir o hálito e depois para dar uma mensagem, né? Alguns homens não tão dados à escrita já fazia coleção, comprava aquele pacotão e via qual a frase que ia ter na bala para poder, né, entregar. E se ele fosse solteiro, ele distribuía, no caso, na igreja para todas as moças para ver qual que caía na dele, né? Nós lembramos, é certo que nós lembramos disso, mas existem aqueles que ainda hoje guardam, de certa forma, em uma caixa de sapato reservado, ou alguma caixa especial, aquelas mensagens, bilhetes, cartas de um amor verbalizado. E eu poderia abrir espaço aqui, mas nós não temos tempo, para ver se você se lembra de alguma das frases que você usou no período do namoro. Você se lembra? E às vezes falta criatividade. E no caso dos homens, né? Às vezes a falta de criatividade dava lugar a um tipo de cantada barata. Mas é certo que todos, em alguma medida, tinham uma forma de expressar aquilo que estava no coração. E de novo, se você folhear a sua memória, é certo que você vai encontrar algo do tipo: se eu tivesse a pena dos poetas e tralali, tralalá. Se eu tivesse como pegar as estrelas, eu as alcançaria e traria até você. Já viu aquela, quando ela quer receber um elogio, ela fala: como a lua está bonita, e aí você vira e fala: não tão linda quanto você. Né, Célia? Né? Nós vamos, porque essa é clássica, né? Nós vamos buscando meios de, durante o namoro, fomentar o romantismo. Algumas pessoas, até inclusive amanhã por causa da consagração: pastor, mas marcou no dia dos namorados. Meu irmão, do que adianta, ou minha irmã, você ser um cavalo, mal educado, você ser uma grossa, o ano inteiro, e separar o romantismo só para um dia do ano? Não tem serventia nenhuma, a não ser para você gastar o seu rico dinheirinho. Mas é verdade que nós, ao longo do namoro, nós investimos no romantismo, nós cultivamos o carinho, cultivamos o amor, mas quando chega no casamento, basta alguns anos passarem e este amor ele vai meio que esfriando. Os Romeus mais ousados e apaixonados ficarão rubros diante daquilo que a Bíblia nos apresenta como o Cântico dos Cânticos. E não é à toa que este livro sagrado recebe este nome superlativo, porque ele é a poesia das poesias. Porque aqui nesse texto, o amor romântico e sexual entre um homem e uma mulher é descrito em seu ápice. E talvez alguns falem assim: pastor, falando de sexo, irmão, é responsabilidade da igreja falar sobre isso, porque a igreja se ausentou de tal missão. Nós vemos os nossos filhos, ou por que não dizer que a nossa própria geração é resultado de uma igreja que não quis falar sobre um assunto que a Bíblia trata, que a Bíblia fala. E a Bíblia tem um livro exclusivamente dedicado para falar sobre amor, romantismo e sexo. Então esse livro, que tem esse nome superlativo, que é a poesia das poesias, é interessante nós pensarmos que, uma vez que há uma concordância tanto entre teólogos cristãos e rabinos judeus, da autoria de Salomão deste livro, porque Cântico dos Cânticos, o texto de Reis nos fala que Salomão em vida escreveu cerca de 1005 cânticos, e agora ele nos apresenta, orientado pelo Espírito Santo, aquele que é o cântico de todos os cânticos.
Muitos olham para este livro e não veem relevância. Talvez alguns perguntam, por que esse livro está na Bíblia? Por que nós não ouvimos pregações a respeito dele? Qual é o propósito? Eu tenho que te perguntar. Antes dessas perguntas, você talvez esteja aí pensando, já pensou em algum momento? Você pelo menos leu este livro uma única vez? Outros olham para este livro e o sobrecarregam de alegoria, falando que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e tem lá o seu sentido, mas não é este o primeiro objetivo de por que o livro está aqui. Alguns, por pura especulação, se dedicam e se debruçam sobre este livro, buscando mensagens subliminares e códigos ocultos, deixando de lado o objetivo real e a razão do porquê este livro faz parte da Escritura. E a razão é muito simples, irmãos. Deus se importa com o seu casamento. Amém? Amém, irmãos? Deus se importa com o seu casamento. E Ele se importa tanto que não basta apenas Ele falar com a gente. Eu gosto muito dessa frase. Ele desenha. E Cântico dos Cânticos nada mais é do que um desenho de como o nosso relacionamento, de como o nosso casamento deve acontecer. Já fiz menção de que há unanimidade sobre a autoria desse livro ser de Salomão, onde a temática do amor, sendo ele a maior de todas as virtudes, no casamento. Cântico dos Cânticos retrata a fase do sábio rei. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele estava vivendo um tempo de ceticismo. Alguns chamam Eclesiastes, inclusive, de o limão da Bíblia, porque trata de uma época azeda na vida de Salomão. Agora, se ele escreve Eclesiastes e ele está vivendo um tempo de ceticismo, em Cântico dos Cânticos, Salomão está no deleite do seu amor. Se em Provérbios, o filho de Davi exalta a sabedoria, em Cântico dos Cânticos, ele canta o amor e ele canta para o amor. Sua esposa, mencionada aqui no texto, a Sulamita, que é a forma feminina do nome Salomão, compartilha com o rei poeta, o espaço e o enredo da poesia. E eu não sei se você prestou atenção, mas esses versículos que nós lemos hoje, quem mais fala é ela. Não sei porquê. Enquanto a média aqui é que o homem, o rei, fala 50% daquilo que a mulher fala. Aí você fala assim, não, na minha casa minha mulher fala demais. Irmão, Salomão já sabia o que era isso. Então, há aqueles que ao ler este livro se escandalizam com o teor sexual que ele possui. Talvez esteja aí o problema, os problemas morais e espirituais do nosso tempo, uma vez que a hipocrisia transvestida de moral nos faz calar e não falar sobre o casamento e como o sexo deve acontecer segundo a vontade de Deus. Diferente do catolicismo romano, que prega que o casamento deve ser apenas para a procriação, este texto sagrado nos ensina que o amor sexual, a palavrinha grega que é usada como eros, entre um homem e sua mulher, foi algo criado por Deus e para a glória de Deus. Eu não sei se você ouviu isso, mas a Bíblia ensina, e aí eu vou preparar o seu coração, e se você ficar escandalizado, sinto muito, meu irmão, você reclama quando chegar no céu, porque é a Bíblia que ensina. Quando você, marido, quando você, esposa, está no ato sexual, você está glorificando a Deus. Porque diferente daquilo que foi ensinado, que por muito tempo que o sexo é uma coisa suja, uma vez ele realizado dentro do casamento, segundo a palavra de Deus, ele é bom.
Ele é uma bênção. Na época da criação, o Senhor olha e vê toda a criação e fala: é bom, 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 é bom. Aí quando Deus cria o homem, e ele percebe que o homem está sozinho, e aí o Senhor fala o quê? Não é bom que ele esteja só. E aí quando ele faz a mulher, a gente tem uma menção agora, quando o Senhor fala o seguinte: olha, o Senhor olha tudo, e ele fala que é muito bom. Muito bom. Ou seja, pastor, o que você está falando? Não está na Bíblia, está na palavra. O ato sexual é um momento onde o casal está adorando a Deus também. Por isso, meu irmão, glorifica, exalte, louve o Senhor. Nosso irmão Lúcio, que me antecedeu, falou sobre quando há procura apenas pelo interesse. O duro é quando essa procura apenas pelo interesse se soma apenas a uma necessidade física, e não no todo, entendendo que no ato sexual o casal, olha, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar o meu esposo, eu vou me deitar com ela, eu vou me deitar com ele, também para a glória de Deus. E aí, marido, esposas, me permitam falar sobre isso. Quando você tem essa consciência, você se lembra que o ato sexual não são apenas 2 minutos. Posso ouvir um fala a Deus, mulheres? Não são apenas os 2 minutos. Porque nós homens, e alguns são egoístas por demais, porque eles querem ter apenas um momento do prazer e se esquecem da sua esposa. Se esquecem de dar atenção a ela, de entender que enquanto ele tem aquele fogo que puf. Vocês nunca viram um negócio aí? Eu tenho que tratar disso com vocês. A mulher você tem que pôr no gravetinho, e põe outro, e põe outro, e põe outro. Aí depois que ela fala para você que você é bom de cama, que você deita e dorme, você não reclama. E aí nós nos deparamos com um texto sagrado, quando nós vemos claramente o Senhor ensinando sobre a nutrição deste amor. Irmãos, Cântico dos Cânticos é diferente de qualquer coisa que nós já lemos, ou que você já leu na Bíblia. E por essa razão, o livro deve ser lido de forma diferente, porque ele é uma carta de amor. E cartas de amor, irmãos, nós não devem ser analisadas, e sim apreciadas. Veja bem, tanto eu quanto você não somos o objeto dessa poesia. Ela está aqui para a nossa inspiração. Agora eu quero que você guarde bem isso. O Cântico dos Cânticos está na Bíblia, porque Deus sabia que nós precisamos de um lembrete de que o romance foi ideia dele. O romance é uma ideia de Deus. O cuidado com o seu cônjuge é uma ideia de Deus. O amor é uma ideia de Deus. Nas palavras de Warren Wiersbe, quando o marido e a esposa possuem um relacionamento belo e santo, seu mundo todo se torna igualmente belo e santo. Às vezes, dá medo de conversar com alguns casais ou com as partes separadas. Por quê? Porque o mundo é tão sombrio, é tão azedo, é tão difícil, porque falta a nutrição na raiz dessa planta chamada amor. Queridos, antes mesmo dos especialistas de plantão descobrirem, o santo livro bíblico nos ensinam que as mulheres precisam notar, as mulheres precisam notar que os homens são atraídos pelo olhar. E homens precisam saber que as mulheres são conquistadas pelo falar.
A Bíblia, você estuda Cântico dos Cânticos, você vai ver que existe essa conclusão. Aí quando a gente fala, é por isso que você entende que, peraí, se as mulheres são conquistadas pelo falar, faz ideia porque aquele mal acabado casou com aquela princesa. O cara é bom de lábia. E aí, sendo assim, são as formas e as linguagens de amor, e aqui vou até deixar aquele livro aqui de lado, mas só vamos pegar essas duas. Porque alguns casamentos às vezes não evoluem, não passam para o estágio seguinte, porque falta a atenção com pontos essenciais no desenvolvimento desse relacionamento. Eles interessados na conquista, elas agarradas às juras de amor. O bilhete, o papel de carta, o presente, o recado em papel de pão, o telegrama, o MSN, quem lembra? Ninguém. O meu namoro com a Gisele começou a MSN. Orkut, quem lembra do Orkut? O orelhão com ficha ou com cartão. Alguns aqui é da época que só uma pessoa tinha telefone na rua e o telefone do vizinho era suficiente. O escrito bem elaborado no papel desenhado, e tem aqueles, não vou pedir para você manifestar, mas tem aqueles que não bastava apenas o papel bonito, ele pegava Axe, colocava no correio e mandava. Né? E mandava perfumado. Todos, irmãos, demonstrações de amor, demonstrações de emoções romantizadas, todas essas coisas. Mas também fala a respeito de um esforço, de um empreendimento na nutrição de um relacionamento que era, no namoro, o nosso conto de fadas para toda a vida. Ah, qual de nós nunca fez? Ah, eu quero morrer do seu lado. Mas também qual de nós, na beira, em algum momento do caminho, já não pensou em algum momento em separar? Hoje eu vim aqui para dizer para você que se o seu casamento, precisa de uma constante dose de romantismo, amor e cuidado segundo Deus. E para que ele possa sobreviver, esse primeiro cântico, esse bloco que nós lemos nessa noite, nos ensina que o verdadeiro amor supera os prazeres do tempo. Alguns anos já se passaram, o romantismo já não é o mesmo, os beijos se tornaram escassos e superficiais. Tem um livro maravilhoso, Beijo de 10 Segundos. Leia esse livro. Os beijos são escassos e superficiais, irmãos. Você vai se lembrar quando aí você estava na fase da adolescência que você queria beijar, né? Hoje que você pode beijar à vontade, cadê? Às vezes, se tem um que é mais dado a essa atitude afeiçoada, tem que ficar implorando para o outro. O que é isso senão justamente a nossa falta de disposição de nutrir este relacionamento com amor, carinho e cuidado? O sexo entrou no modo obrigação. Ela, quando ela não quer, ou ela fala que está com dor de cabeça, ou ela põe a camiseta do Lula ou do Bolsonaro. E ele fica lá assistindo futebol, filme, série, até que ela não aguenta e ela dorme. Nós vamos inventando desculpas. E vamos deixando de nutrir este relacionamento. Mas ela está fora do peso, o corpo já não é o corpo de 18 anos. Então, cara, mas você esqueceu que ela teve filhos? Que a lei da gravidade é cruel?
Puxa, mas eu ganhei neném, ele continua com a barriga. O que a gente faz? Você não para de cozinhar bem? Né, Gisele? Mas no relacionamento nós vamos percebendo que conforme o casamento avança, aquela teoria de que cada um por si e Deus por todos se instala na família. Perceba isso quando eles andam na rua. Ele está lá na frente e ela está lá atrás com as crianças. Ele já nem se importa se ela está do lado. O mesmo acontece em relação a ela. Ele era tão prestativo no namoro, abria a porta do carro. Momento confissão. Mulheres, seu marido que era seu namorado, abria a porta do carro para você? Sim ou não? Abre hoje. Hoje, a partir de hoje, vai abrir. Ele era tão prestativo no namoro, só que agora ele se tornou um folgado no casamento. Ela era tão cuidadosa, se tornou desleixada. Ela suspirava, o príncipe chegou. Agora ela resmunga quando olha para ele. Aquela semente, aquele infante broto de amor no namoro, parece ter secado, sobrando apenas um contrato assinado no cartório diante de algumas testemunhas que você tem que validar ele de 3 em 3 meses. Aí, o que o texto nos diz? Beije-me com os beijos de sua boca, disse a esposa, porque o seu amor é melhor do que o vinho. A bebida mais apreciada pela humanidade ao longo da história, o vinho, é usado agora como um parâmetro de comparação. O próprio Salomão chegou a afirmar em Eclesiastes 10:19 que o vinho alegra a vida. O sabor dessa bebida é deleitoso, seus efeitos são extasiantes. Ter vinho em uma festa sempre foi sinônimo de respeito e alto prestígio. Um vinho sofisticado leva décadas para ficar pronto para o consumo. E mesmo diante de tantos benefícios, os efeitos do vinho são temporários. Eu estou me lembrando aqui, já aconteceu até na igreja. Nós casamos e aí nós ganhamos de uma conhecida minha, metida judia, um vinho de Israel. Aí eu não sou dado à bebida, irmãos, não tenho paladar para isso. O negócio é Coca-Cola e café. E aí a gente toda empolgada, quando fizermos 1 ano de casamento, nós vamos abrir esse vinho de Israel. Pensa num negócio chique. Não vi a hora que completasse 1 ano. Chegou, 1º ano de casamento. Abrimos a garrafa. Gente, que água suja horrível. Não é sério? Horrível, gente. Acho que a mulher pegou água, jogou lá dentro, colocou uma rolha e falou que era de Israel e estava tudo bem. A Gisele, não conformada, falou assim, não, mas vamos agora, já que a gente ficou com vontade de vinho. E compramos um vinho, ela bateu, acho que ela colocou umas 5 latas de leite moça, eu não consegui nem um gole com esse negócio. Não consegui. Sem falar que, quando eu fui abrir o vinho, depois que a gente comprou, a cozinha tinha recém-pintado, tudo branco. Gente, foi vinho para o teto, para a geladeira. Aí no outro dia eu fiquei com a raiva que tive que pintar o teto ainda. Mas os efeitos, eles são temporários, passam, cessam, termina. E em Cântico dos Cânticos fica nítido que ambos, tanto ele quanto ela, procuram algo que se perpetue, que permaneça. Numa linguagem que nos arremete a um banquete, nós somos lembrados de que o relacionamento perpétuo envolve deleite, alegria, sabor. Ele é extasiante, prazeroso, cheio de paixão. Ao superestimar os beijos do seu amado, sobrepujando o vinho, a sulamita aponta para uma relação estimada, bem cuidada, nutrida, preservada. Se o vinho melhora com o passar do tempo, esse beijo que ela está mencionando se tornou melhor conforme o casamento avançou.
Ou seja, irmãos, enquanto a gente está dando selinho hoje, o texto está falando que aquela mulher e aquele homem se agarravam. Era casado. E aí, por que você não nutre isso no seu casamento? Você, marido, por quê? Você, esposa, por que você está negando um beijo caprichado a ele? Se o vinho melhora, irmãos, com o passar do tempo, o nosso casamento também precisa melhorar. Melhorar. Esse beijo, irmãos, se tornou realmente uma fonte de nutrição, uma fonte que alimentava a base daquele relacionamento. Aí eu preciso perguntar para você, e você precisa pensar sobre isso. Como está isso na sua vida? Como está isso, marido, em relação à sua esposa? Como está a esposa em relação ao seu marido? Enquanto os efeitos do vinho são temporários, aqui nós estamos aprendendo que o amor aqui é descrito como algo eterno. Os jovens, eles entram no relacionamento e aquela sensação daquele amor, arrepia, e aquele negócio, até o primeiro boleto chegar no casamento. Até a primeira enfermidade, até o primeiro filho nascer, e aí você vai ter que acordar de madrugada para revezar com a esposa, ou você, esposa, vai ter que, né? Minha esposa, irmãos, ela amamentou 6 anos ininterruptamente, só parava enquanto uma gravidez para outra. E eu ficava com dó, irmãos, porque os 3 faziam do seio dela chupeta. Eles não pegavam a chupeta. Sofreu. Tinha dia que eu ficava com dó dela, eu acordava, ela estava assim, largada, os meninos pendurados. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Né? O que eu faço? Mas aí, a nossa falta, homem de Deus, de sabedoria, pode gerar uma brecha aqui e causar uma grande tragédia no casamento. Se não enveredar pelo aquilo que a palavra de Deus ensina. Em sua fala, a esposa do texto fala o quanto aquele homem é estimado. E quanto ela encontra nele segurança, está no versículo 3 e no versículo 4. Eu falo sempre nos aconselhamentos de casais. E vocês vão concordar comigo. Existem muitas coisas que um casal precisa. Muitas coisas. Mas existem 2 que são basilares. Todo marido anseia por respeito. É ou não é, homens? E toda mulher anseia por segurança. Ela pode ser a presidente da república, mas ela quer voltar para casa e ela quer ter um braço para entrar debaixo. Segurança. E o texto está falando que aquela mulher se sentia segura nos braços daquele homem. Ela tem alegria de ver o sucesso dele, irmãos. Foi semeado no meio social e isso tem adentrado a igreja. A ideia da guerra dos sexos. Onde há uma disputa econômica dentro dos relacionamentos. Fica brigando quem ganha mais que quem. Meu irmão, seu salário é dela. Irmão, seu salário é dele. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, essa divisão dentro da sua casa. A própria palavra de Deus ensina que uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. E o texto está falando que aquela mulher tem alegria no sucesso do marido. Irmãos, nós lidamos, hoje eu tenho lidado com isso com muita frequência, de mulheres que sentem inveja ou raiva porque o marido está prosperando. E o contrário também é verdade. Porque se sente por baixo. Quantos homens estão amuados, chateados, só porque ela está ganhando um pouquinho mais que ele. Meu irmão, glorifica a Deus, tomara que ela ganhe bastante, você não precisa trabalhar. E há uma briga tola que gera confusão dentro de casa.
Essa mulher anseia pelo refúgio que ele pode promover, e veja que é um amor genuíno, é um respeito bem-vindo, é uma segurança desejada, um tripé de uma relação duradoura. Infelizmente, os casamentos estão substituindo o amor pelo egoísmo e pelo seu parceiro, o individualismo. É o que eu quero, é o que eu sinto. Você não pensa, você só pensa em você, não pensa em mim. E fica aquela briga de um egoísmo tolo. A Gisele mencionou aqui, não casamos para sermos felizes, irmãos, nós casamos para fazer o outro feliz. E isso tem empenho da nossa parte em renúncia, resiliência, abrir mão de muitas coisas, isso para não dizer tudo. O respeito tem sido trocado pela ira ensandecida, e a segurança de um futuro feliz pelo presente cheio de prazeres. Quantos casamentos estão à ruína, à beira da ruína, ou já ruíram, porque cederam a um prazer temporário, a uma aventura, a um flerte. Aí, quais são as suas escolhas? Quais as escolhas que você tem feito em seu casamento? O casamento que excede a preciosidade do vinho, ele é desenvolvido, ele é melhorado com o passar do tempo. Seu casamento hoje melhorou? Eu tenho 10 anos de casado, está melhor do que quando no começo? Eu tenho 20, tenho 30, tenho 50 anos. Irmão, você tem que olhar para esse negócio aí, minha irmã, também. Seu casamento é para estar melhor do que quando começou. Melhor. Louvado seja Deus pelo meu casamento. Já tivemos crise, irmãos. Já falei isso aqui de púlpito, falo de novo. Tanto eu e Gisele, nós já beiramos quase um divórcio. E Deus restaurou o nosso casamento. E hoje, para a glória de Deus, nós podemos falar que o nosso casamento está melhor. Tem melhorado a cada dia. Já aprendi a fazer café. Tem melhorado. Lembre-se que antes do vinho vir ao copo, a videira tem que ser cultivada. Olha aí o exemplo. Está cultivando. O fruto tem que ser colhido, tratado, preparado. E aí vem aquilo que a gente não quer. O fruto tem que ser esmagado. Envolve dor. Hoje os casais se separam, como a época do período do Império Romano, né? Casam-se para se separar e separam-se para casar-se de novo. Uma desculpa, irmãos, ridícula. Incompatibilidade. Já ouviu sobre isso? Por que você separou? Nós somos incompatíveis. Louvado seja Deus, que é incompatível. Sabe por quê? Já pensou 2 pessoas iguais dentro da mesma casa? Um completa o outro, irmão. Tem que ser incompatível mesmo. Mas aí entra o fato de que nós vivemos numa sociedade que a geração, ela é frágil demais. Um não pode falar não para o outro ou apertar um pouquinho mais na repreensão que já espirra. Já espirra. Vai comprar um carro. Ela quer comprar um Gol, ele quer comprar um Polo. Não compra não. Brincadeiras à parte. Ele quer comprar um Palio. E aí não chega num acordo, e aí a briga começa e... irmãos, essa fragilidade que vai vindo, que o casamento ele vai ter que passar por momentos de aperto, faz parte do desenvolvimento deste relacionamento. É só quando o fruto é colhido, tratado, desenvolvido, esmagado, é que ele vai estar pronto para ir para o consumo. Leva tempo, esforço, sofrimento, mas é compensador.
Olhe para o seu casamento como algo eterno, irmão. Do contrário, ele sucumbirá em algum estágio da vida. Eu vim aqui hoje para dizer para você que nesse papel de carta da vida, seu amor precisa ser renovado diariamente até a eternidade. Mas aí, o verdadeiro amor, nós precisamos aprender nesse cântico, nesse primeiro cântico, ele se constrói com mutualidade. Nenhum casamento se mantém, perdura, se ele for construído em uma via única. Só um faz, só um se doa, só um se entrega, perdoa, ajuda, renuncia, se arruma, se cuida. Só um elogia, escuta, vigia. Não, irmãos. O casamento é feito em uma via dupla, onde cada um em seu papel, designado por Deus, como está lá em Efésios capítulo 5 e 6, desempenha com excelência e êxito sua missão. Dos versículos 5 ao versículo 7, a esposa, de súbito, sente-se indigna neste relacionamento. Mesmo ainda reconhecendo sua formosura, ela se sente abaixo do esperado por aquele que ela ama. Está lá no versículo 5. O texto diz que, ela mencionando que o seu bronzeado é fruto do seu trabalho exaustivo. Ela cuidou demais daquilo que era dos outros e se esqueceu de cuidar de si própria. E aí a conclusão da fala dela é: meu lugar não é este lugar de honra, por isso eu quero estar em um lugar oculto, onde não me enxergue, onde eu não desfrute desses prazeres. Talvez nós olhamos para isso e falamos: olha, ela está num pico de carência, um rompante de carência, de autocomiseração. Nós não podemos afirmar isso, mas é certo, o texto diz que Salomão se recusa a ouvir as confissões de desmerecimento e de feiura daquela mulher. E aí ele fala, versículo 9, minha querida, ou querida minha. Ele tem uma resposta adequada para um tempo adverso. Ele promove, constrói a via de mutualidade, onde este amor se desenvolverá. Se ela se sente indigna, ele está tentando mostrar para ela que ela é a coroa de beleza e graça no coração dele. O Lúcio me antecedeu aqui e falou: será que você tem coragem, meu irmão, de olhar para sua esposa e falar para ela como o texto, né? Como você é linda, você se parece com as éguas de Faraó. No nosso contexto, sua esposa, dependendo do nível de brabeza dela, ela vai dar um peteleco no você. Ou como os olhos da pomba, né? Irmãos, é estranho usar esse tipo de linguagem, porque nós estamos falando de uma outra cultura. Mas para a cultura oriental, essa cultura salomônica, visto que Salomão ele era um especialista em cavalos, um profundo conhecedor e admirador de cavalo, essas palavras elas eram lisonjeiras. Ele sabia o quão preciosos e estimáveis eram esses animais. Mesmo dedicados a trabalhos pesados, grosseiros, brutos, esses animais não perdiam o resplendor, a realeza e a majestade. E esta mensagem do Salomão apaixonado à sua esposa é uma forma dele falar da importância. Olha, não importa o quanto você tenha trabalhado, você ainda continua linda. Linda. É verdade, irmãos, a gente quer sempre que as nossas esposas se cuidem. Vou ajudar vocês, mulheres. Enviem elas para o salão. Libera, irmãos, a grana aí. Né? Para com essa conversa de fiado. Não, você é linda desse jeito, natural. Vigia, rapaz. Ela é linda também, natural. Mas vai lá e investe. Porque você investindo nela, você está investindo na sua vida também. Ele está falando para ela, está nutrindo essa relação, está construindo essa via mútua. E nessa via ele está enaltecendo aquela a quem ele ama, falando de sua nobreza, beleza, eterno amor.
E aí de novo, você, marido, tem construído isso na sua casa? Porque quando você constrói, eu estou construindo essa vida, você é linda, olha, maravilhosa. Aí a esposa, o texto fala que ela ouve os elogios do marido, e ela agora pronuncia elogios a ele. E a Sulamita, mais uma vez, ela traz a cena de um banquete, onde muitos estão assentados para falar de um amor que transborda. E as suas palavras são reflexos e a reação dessa vida construída por seu marido. Digamos que, meio de graça, ela arregaça as mangas e se põe a colaborar na construção deste caminho. Olha que interessante, porque ela usa termos como o sachê de mirra entre os seios e o ramalhete de flores de hena de Engedi. Falam da importância, da influência e da singularidade do seu amor. O amor que ela tem pelo seu marido exala, influencia, inspira. Quando ela fala desse sachê colocado entre os seios, está falando da essência preciosa e da importância que este homem tem no coração dela. Está lá. Toda a fragrância que o seu corpo exalava saía daqui, de um ponto central da vida, dentro do contexto oriental. Você está aqui e o meu perfume sai do meu coração, ou seja, aquele homem tem um lugar exponencial no coração daquela mulher. E quando ela fala das flores de Engedi, está falando de sua singularidade, da raridade que aquele homem era para ela. Fala da sua insubstituição. Você é como um ramalhete de flores de Engedi. Ou seja, você é insubstituível, você é raro. Mas como tem alguns casais que quando perde a estribeira, e ele fala para ela, você vai sentir minha falta se algum dia eu te deixar. Aí ela fala, não, vou achar um melhor que você. Falta essa sabedoria, irmãos. Enquanto um está construindo essa via, cuidando do outro, o outro também vem na sua direção. Talvez você diga, pastor, é muito melado isso. Não, irmãos. Isso se chama edificação de um casamento, nutrição de um casamento. Nós estamos estudando um gênero literário, mas está apontando para ações. Eu preciso perguntar, existe mutualidade em seu casamento? Você elogia ou você só quer ser elogiado? Você colabora ou só quer receber colaboração? Você é aquela que quer massagem nos pés, mas não faz massagem nos pés dele? Ou você, homem, quer receber café na cama, mas não leva café na cama para ela? Como que está esse negócio aí? Ela se dedica, se debruça, está lá cuidando de tudo, e você não tem coragem de lavar um copo. Um copo. Ele faz tudo por você, tudo para você, e você, mulher de Deus, não tem coragem de sentar para assistir 5 minutos de futebol com ele. Essa via precisa ser construída, irmãos. E eu vim aqui para dizer para você que nesse papel de carta da vida não é só receber, é dar também, é se entregar, é falar, é amar, é estar disposto a ser amado também. E a hora está indo para concluir. A última coisa que eu quero falar com vocês é que o verdadeiro amor não abre mão da sua exclusividade. E isso aqui eu falo até em relação aos filhos. Em uma época em que o poliamor é propagado e admirado, viver um amor exclusivo é quase que crime. Os ministros do STF que o digam, eles são a favor disso, do poliamor. Desde que o pecado entrou no mundo, irmãos, a cobiça tem feito parte da realidade humana. Olhares tortos,
corações palpitantes por alguém que não pertence a você, o desejo pela grama alheia, são cenas cada vez mais peculiares e comuns, para não dizer meio que normalizadas, banalizadas em nossos dias. O adultério em rodas de conversações masculinas se tornou uma espécie de medalha para alguns que se acham garanhão. As desculpas de um amor não encontrado em casa são justificativas para mulheres atiradas que não se lembraram do compromisso que um dia fizeram diante de Deus. Com isso, diferentemente da realidade do casal de Cântico dos Cânticos, a cama não é viçosa, ou seja, não tem vida, não tem vitalidade, não tem vigor, não é frutífera. As colunas dessa casa que o texto fala que eram fortes, hoje, por essa falta de exclusividade, estão trincadas. E o teto está prestes a cair. Meu irmão, minha irmã, Deus trouxe você hoje aqui para lembrar que o amor pelo seu cônjuge, se não entrou ainda, precisa entrar no modo exclusividade. Maridos que tratam bem, com carinho e delicadeza, gentileza, todas as mulheres do mundo, menos a esposa dele. Cuidado, homem de Deus. Mulheres que servem com diligência, que se dedicam a qualquer outro homem fora de casa, mas em casa é nos cascos, trata nos cascos. Cuidado, mulher de Deus. O seu amor precisa ser exclusivo. Nós olhamos para esse texto e nós achamos tão lindo e poético quando ela fala o seguinte: olha, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Mas esse texto está longe de falar de grandiosidade, uma vez que tanto a rosa de Saron quanto o lírio dos vales são flores simples e comuns naquela região do Oriente Médio. Mas o esposo toma essa linguagem simplista da esposa e transforma uma declaração de amor exclusivo, falando o seguinte, eu vou até ler, olha, assim minha querida, é como o lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Está falando, olha, eu só tenho olhos para você. Vocês estão entendendo? Exclusividade. Exclusividade. Varão, todo mundo é adulto aqui. Nós sabemos e conhecemos abraços e abraços, certo? Conhecemos cumprimentos, beijos e beijos. Varão, se uma mulher te beijar diferente, nunca mais cumprimente essa mulher beijando. É armadilha. Segura ela lá longe, pela mão assim, ó. Não vá, vigie. Mulher de Deus, o mesmo é aplicado a você. Se um homem te cumprimentar de uma maneira diferente, corte e volta dele. Porque o pecado, irmãos, o assédio, o engano, ele não se apresenta de uma única vez. Ele vai devagarzinho, vai jogando até que há uma necessidade de nós falarmos sobre isso, irmãos, numa época onde está sendo disseminado no mundo o chamado hoje trisal. Quem já ouviu falar essa palavra? Trisal. Tem faltado isso, essa exclusividade nos casamentos. E aquela mulher inspirada pelas palavras do seu esposo, ela vai na mesma proporção e ela enaltece o amor exclusivo do seu amado. E ela fala, olha, bosques, quando ela compara ele com as macieiras, com a macieira no bosque. Bosque no Oriente Médio não é lugar de macieiras, mas são lugares de árvores, digamos, um tanto rústicas.
A esposa está falando da importância, da relevância e da exclusividade que seu esposo tem para o coração dela. Você é único. Você é aquele que me alimenta. Você é aquele que me protege. Não importa, irmã, se você um dia achou que casava com ele, estava casando com o Brad Pitt, e hoje você descobriu que ele é um Mazzaropi. Cuida. Exclusividade. Quando me casei, ainda tinha um tanto de cabelo. Não tem como devolver. Não tem. E olha o que ela fala: eu desejo muito estar à sua sombra, debaixo dela me assentar, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela está falando que ele é único, que ele é aquele que a alimenta e que a protege. Porque, irmão, aventura sempre será aventura. Sempre. Ambos estão comprometidos em nutrir, fortalecer e fazer perpétuo este amor. Aí eu preciso perguntar: o mesmo pode ser dito em relação a vocês? Interessante é que, ainda usando a metáfora do banquete, o texto faz a menção que essa exclusividade, ela é tanto privada quanto pública. Ela diz: olha, ele me levou à sala do banquete e o seu estandarte, ou seja, a sua bandeira sobre mim, é o amor. Uma coisa é você dar um banquete, um churrasco de forma pública, no sentido assim, churrasco americano, né? Comunitário. Todo mundo chega lá, mas aqui o texto está falando de um lugar especial, de uma sala. Ou seja, está falando que este amor, essa exclusividade, ela é secreta. Ela é secreta. Tem uma mensagem do pastor Silas Malafaia, da época que ele era crente. Lá, não vou lembrar agora, que é uma mensagem que todo casal precisava ver, essa mensagem. Todo casal precisava ver, inclusive sobre o Cântico dos Cânticos. E ele faz a menção, inclusive, que eu concordo muito com ele, sobre a profundidade do relacionamento no secreto. No secreto. Casais que não desfrutam da totalidade, ou seja, da profundidade, da intimidade no secreto. Eu estou aqui para rasgar o verbo. Mulheres que se envergonham de estarem despidas diante do seu marido. Pastor, existe, irmãos. Às vezes até por um contexto religioso. E quando você vai para textos como este, o texto está ensinando. O apóstolo Paulo mesmo faz menção sobre isso. Que o corpo dela é dele e o corpo dele é dela. E não pode haver privações. Pastor, você está fora da casinha hoje. Não, irmão, estou dentro da casinha todinho, mas estou na Bíblia. Essa exclusividade, ela é privada, mas ao mesmo tempo ela é pública. Em que sentido? Não estou falando da intimidade pública, irmãos. O que eu estou falando agora é que, uma vez que é levado para a sala do banquete, e lá você desfruta da intimidade, no público, você anuncia o quê? O seu amor exclusivo. De que forma? Demonstrando o seu amor por meio do seu cuidado. O texto diz que Salomão não tinha vergonha do amor que ele sentia pela sua esposa. Tanto era que ele levantava um estandarte: eu a amo. A sua bandeira, o seu estandarte sobre mim é o seu amor. Será que as pessoas à sua volta sabem que você ama a sua esposa? Que você ama o seu marido? Olha que sério isso. Eu tenho que ficar falando. Não estou falando que você tem que ficar falando. Eu só estou falando, a Bíblia só está nos ensinando que havia uma atitude onde este amor, ele era
anunciado, porque uma vez que este amor é anunciado verdadeiramente, Cristo está sendo glorificado no seu casamento. Amém, irmãos? Cristo está sendo exaltado. Fala, irmãos, esse texto fala deste amor proclamado, para que todos saibam. E aí eu preciso de novo perguntar para você, como está o seu estandarte? Como está a sua sala de banquete? Como está o seu amor no privado e o seu amor no público? Porque existem aqueles que no público, ai, amorzinho. Tem rede social, tem hora que eu fico irado, irmãos. Aí o pastor olha, story do Instagram. Amor da minha vida. Coisa linda, não sei o que, não sei o que. Eu vou usar, não estou falando isso para você deixar de vir conversar com o pastor, não, tá? Mas é quando é no outro dia. Ai, que ele faz? Não sei, eu já cheguei perto da gente, mas peraí. E o Facebook de vocês? Me entenda, eu quero entender quem são vocês lá, quem são vocês na vida real. Como que é isso? Como que é isso? Vivem fora de uma realidade, ou criam uma realidade paralela. O Doutor Estranho abriu o portal, eles atravessaram o multiverso e não voltaram. Não é possível um negócio desse. Ou seja, publicamente falam de um amor que no privado não acontece. Publicamente eu te amo, ai meu bem, você é a razão da minha vida, ai feliz dia dos namorados, não sei o quê. Mas aí no privado, trata como se, nem um cachorro, acho que se tiver um pet em casa, acho que trata melhor que o marido, ou trata melhor que a esposa. Existe um nome para isso, hipocrisia. Quando a Bíblia fala que o amor, ele não pode ser fingido. Fingido. Essa exclusividade, como eu já mencionei, está relacionada também diretamente com relação aos filhos. São amores diferentes. Tá? Já falei isso aqui na igreja, vou falar de novo. Mãe, esposa, só vou relembrar, só vou refrescar sua memória. Um dia os seus filhos vão casar. E o que vai sobrar é esse homem aí. E aí? Filhos não podem ser elo em um casamento. Filhos são frutos. São frutos. E aí, irmãos, isso acontece também com os homens, mas isso é muito mais acentuado nas mulheres. Existe uma dedicação excessiva. Excessiva em que sentido? Porque a partir do momento que a esposa esquece o marido, o cuidado com o filho se tornou excessivo. Os filhos precisam ser importantes para os dois, para uma só carne. Mas o primeiro lugar no coração, claro, Deus, né, irmãos? Mulher tem que ser do seu marido. A Bíblia ensina isso. Homem tem que ser da sua esposa. Gisele chega em casa, beija os três. Eu tinha que ser o primeiro. Faço ou não faço? O que é esse beijinho mequetrefe? E graças a Deus meus filhos já estão aprendendo também. E às vezes quando ela, mãe, que beijo mequetrefe. Hoje teve até um negócio na hora do almoço. Eu ri demais. Ela, o que mesmo que você falou de namorado? Que ela falou que estava frio, que eu vinha de terno e que ela vinha de casaco para ficar igual o namorado dela. Aí o Nicolas de pronto bateu assim no meu ombro. Ele não é seu namorado, ele é seu marido. Aí ele repetiu, marido. Irmãos, eu não divido o meu lugar no coração da minha esposa nem com os meus filhos. Pastor, isso é egoísmo. Não, isso é viver segundo a palavra. Segundo a palavra. Casais que são permissivos em excesso
E aí os filhos dormem de segunda a segunda na cama. Está errado. Coloca essas crianças no lugar deles. Ensina essas crianças a dormirem na cama deles. Vocês precisam dormir juntos. Nem que seja só para dormir, mas precisa. Entendeu? Precisa. Porque, irmãos, criança e filho não tem limite. Não tem. Você deixa dormir hoje, vai querer dormir amanhã. Depois vai querer dormir depois de novo. Quando você pensou que não, você, marido, está lá na casa do cachorro. Ou você, esposa, está dormindo na cama das crianças. E o marmanjo ficou lá com os filhos. Não. Demanda tempo e esforço, mas ensine os seus filhos a estar na cama deles, no canto deles, no quarto deles. Sabe por quê? Porque vocês precisam ter tempo juntos, conversar juntos. Quem tem criança pequena que eu já teve filho, sabe, criança tem várias parabólicas. E tem assunto que você fala em código e eles descobrem. Eles descobrem. E o momento de vocês conversarem vai ser lá. Pais que falam na frente dos filhos sobre as dificuldades da família, tem lá suas vantagens. Mas não é tudo não, porque o problema é dos adultos, não das crianças. João Pedro, meu mais velho, tinha esse negócio de dormir na nossa cama. Teve um dia que eu sentei com ele. E eu todo dia pelejando, vai para a cama, vai para a cama, vai para a cama, vai para a cama, vai para a cama. E não deixo, irmãos, não deixo. Às vezes a gente deixa cada 15 dias mas não deixo. Aí esse negócio de dormir, aí teve um dia que eu peguei o João Pedro e falei, filho, vem cá, senta aqui comigo. Lembra? Seguinte, como que você acha que você nasceu? Aí ele já... Lá em casa é rasgado. Então, filho, é desse jeito, pá. Vamos fazer um negócio? Eu deixo você dormir todo dia na minha cama, junto com a sua mãe. Só que quando você casar, eu vou dormir todo dia com você e com sua esposa. Não, pai, acabou. Acabou. Hoje ele só vai lá e fala, pai, ora comigo. Eu oro e ele, ó, para a cama dele. É o seu lugar, irmão. É o seu lugar, irmã. Não divida. Não, de jeito nenhum. De novo, não tem o propósito aqui de fomentar o egoísmo. Não, de maneira alguma. Eu só estou falando que nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade de fato. Eu só estou falando que nós precisamos não deixar, não negociar, irmãos, nem com os nossos filhos, aquilo que é inegociável. Anderson, vem cá. Um casamento consumado, versículo 31 fala sobre isso. Versículo 6, perdão, do capítulo 2 fala sobre isso. Um amor levado a sério, um romantismo nutrido e abençoado. São esses ingredientes importantes para um casamento feliz. Nessa linha conclusiva, este primeiro cântico que nós falamos, irmãos, não dá nem para arranhar a superfície. Nós falamos diante de um testemunho de uma profunda felicidade que traz algumas recomendações. O texto fala que nós não podemos ter pressa. E aqui nós temos alguns namorados noivos. Pressa em antecipar o amor. Quando a esposa sulamita fala para as filhas de Jerusalém, não tenham pressa de despertar o amor. Ou seja, não tenham pressa dessa consumação. Não coloque o carro na frente dos bois. Não desfrute do bolo antes do casamento. O amor segundo Deus é a certeza de dores, que dores podem ser evitadas e que o amor pode seguir firme, sem mácula e sem constrangimentos. Guarde bem isso. Aquele que antecipa para si o tempo jamais poderá desfrutar com alegria no futuro
de um presente que fora aberto no passado. Um amor verdadeiro descrito em um papel de carta. Se a poesia de Salomão e a Sulamita não é suficiente para você, experimente a carta de amor de Cristo. Ela é poderosa o bastante. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, sujeite-se ao seu marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Está em Efésios 5:6. A igreja tem em Cristo segurança eterna. Cristo tem na igreja completa e inegociável devoção. Marido, promova na vida da sua esposa o amor que produz segurança. Esposa, produza em seu marido o amor que faz nascer respeito e devoção. Quem sabe, no próximo encontro, vários papéis de carta sejam espalhados e encontrados no lar de vocês. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma que você entrou, marido, esposa. Só que também você não pode, segunda ou terça-feira, voltar a ser a mesma pessoa de antes. Sempre melhor. Casados para sempre tem uma filosofia. Não existe casamento ruim que não possa ser melhorado, que não possa ser restaurado, perdão. E casamento bom que não possa ser melhorado. É para frente que se anda. Melhorar sempre. E eu queria convidar você, eu quero convidar você a fazer um pacto nessa noite, de melhorar esse casamento, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Marido, faça um pacto hoje com o Senhor. O que depender de você, o seu casamento vai ser o melhor. Mulher, do que depender de você, este casamento vai ser uma grande bênção. É tempo de dissipar as friezas, de se reaproximar, de buscar cura. Mas foi ele que me magoou, foi ela que me magoou. Alguém tem que dar o primeiro passo. Se você não der, existe uma terceira pessoa que vai dar. E olha, você não vai ficar feliz se ele der um primeiro passo nesse casamento. É o inimigo das nossas vidas. Dê o primeiro passo. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar liberar perdão, libere. Mude a atitude. Marido, tente entender qual a forma, qual a linguagem, de que maneira a sua esposa entende o amor. Mulher, preste atenção no seu esposo. De que forma ele entende o amor? É você fazendo lasanha todo domingo? Faça lasanha todo domingo. Amanhã não, amanhã tem jejum. Mas faça. Entenda a linguagem. E ambos vivam para Deus e para abençoar os filhos que Deus lhe deu. Baixa a sua cabeça, fecha os olhos. Eu não vou chamar você para vir aqui não. Mas se você quer melhorar seu casamento, onde você está, fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você e por você neste momento. Se você quer sair daqui melhor como marido, melhor como esposa, por que você está tão longe dela assim? Agarra essa mulher aí em nome de Jesus. Agarra esse homem. Vamos quebrar esse gelo. Senhor,
Nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós. Nós pedimos neste momento que a tua bondade e o teu favor nos constrange de tal forma que nós sejamos nesta noite abençoados pelo Senhor. Eu e Gisele neste momento queremos rogar a tua bênção sobre a vida desses casais. Que seja um tempo, Deus, de renovo para o casamento deles, no nome de Jesus. Alguns casais estão num tempo, Senhor, de frieza no amor. Renova, Pai, no nome de Jesus. Ainda alguns nessa noite precisam confessar pecados um para o outro e receberem perdão e liberarem perdão, no nome de Jesus. Age, Senhor, nessas vidas. Deus, nós pedimos que toda estranheza seja dissipada. Deus, que todo acúmulo de sentimentos e ressentimentos que não vêm do alto sejam, Senhor, removidos desses corações, desses casais, no nome de Jesus. Que o Senhor traga cura neste relacionamento. Que o Senhor promova, Pai, no meio deles reconciliação. Promove, Deus, no meio deles, Pai, tempo frutífero, tanto no privado quanto no particular. Que haja, Senhor, uma nutrição abençoada sobre a vida, Senhor, desses casais, no romantismo, no cuidado, no amor sincero, maduro, genuíno. Deus, que os filhos possam olhar para a vida desses pais e desejarem ter casamentos abençoados, assim como é o casamento, ou como será o casamento deles, no nome de Jesus. Que esses casais sejam um espelho para outros jovens casais, e nos levanta, Senhor, como um exército poderoso de famílias, de casais que vão andar na tua presença. Nós te agradecemos, nós rogamos a tua bênção, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O bombom é para comer, tá, gente? Vocês entrem num acordo aí, quem vai ficar com ouro branco, quem vai ficar com sonho de valsa. O papelzinho, estou te dando a oportunidade, homem de Deus, de você escrever alguma coisa para essa mulher até amanhã. Mulher de Deus, chegou a vez, a oportunidade para você escrever alguma coisa para esse homem. Às vezes começa num simples bilhete, e aí vem aquele renovo maravilhoso. Irmão, a coisa pega fogo depois. Aproveita. Sabe por quê? Porque Deus deseja abençoar a sua vida, o seu casamento. Essa palavra hoje, talvez você fale assim: pastor, você falou tanta coisa. Irmãos, orando, estudando, meditando, é a palavra que Deus deu. E como eu falei, se nós não abordarmos assuntos como esses, vocês vão beber de fontes estranhas, e essa fonte é a fonte da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, e depois vocês podem ir comer pastel, cachorro quente, pizza, miojo, o que tiver. Vem aqui, Jean. Vem, Jean e Mariana. Vamos orar. Vamos, pastor Jean vai junto com a Mariana. Nós vamos orar mais uma vez. Depois vou impetrar a bênção. Dia 9 de julho, de novo aqui, tá bom? Vou falar com Deus. Se Deus permitir, a gente continua falando sobre Cântico dos Cânticos. Quem sabe a gente fecha o estudo de todo o livro, e aí vocês vão sair especialistas nesse negócio. Quero ver até alguns casais aqui tendo filhos. Alguns Abraão e Sara também tá valendo.
Que noite agradável, Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus, porque é certo que é o Senhor que reservou esse tempo para cada um de nós. Tempo de reflexão a respeito daquilo que o Senhor fez em nosso favor, ó Deus. O Senhor nos uniu como casal. E o Senhor sabe o quanto nós somos gratos a Ti, ó Deus, por isso. É muita verdade também, ó Deus, de que em alguns momentos existem divergências, ó Pai, mas nós sabemos que porque conhecemos o Senhor também existe reconstrução, reconciliação. Obrigado, Deus, pela Tua palavra nessa noite. Nós agradecemos porque ela falou ao nosso coração. Nós conseguimos perceber, ó Deus, através disso, através desse momento, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós e com a nossa família a partir de nós. Continue nos abençoando no tempo que nós teremos agora, ó Deus. Alguns ainda estarão juntos, ó Deus, desfrutando desse tempo distante dos filhos, ó Deus. Que seja de fato tempo precioso, tempo de edificação do casal. Obrigado, Deus, e que o Senhor, ó Deus, nos permita participar de mais momentos como esse, onde nós crescemos, ó Deus, como homens e as mulheres também, ó Deus. É a minha oração nesse momento, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a virtude e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a sua vida, sobre o seu casamento, hoje e para todo sempre. Amém.